Nós estamos examinando as Escrituras, vamos ler a partir de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que nos diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, aqui o apóstolo Pedro, ele está como que repreendendo os escarnecedores que estão zombando da promessa de Deus a respeito do dia do juízo final, da condenação dos ímpios, do julgamento de todos na terra, que era uma mensagem bastante citada, bastante comum nos dias apostólicos. Vinha já uma tradição do Antigo Testamento sobre o juízo final e também a vinda do Messias e o anúncio, então, do estabelecimento do reino de Deus. Então, naquele somatório de interpretações, de ensinos e de mensagens daqueles dias, estava muito corrente o anúncio do final dos tempos e da vinda do juízo, a volta do Messias e a implantação então do tribunal de Cristo, com o juízo final. E já havia ali corrente no meio da igreja primitiva a sensação de uma certa demora, de que os dias estavam se passando e aquela promessa da vinda do Messias, da volta do Messias, do tribunal, do juízo final, não estava chegando. Então Pedro já estava alertando para que não zombassem, para que os escarnecedores tivessem bastante cuidado, bastante temor a Deus. Então ele cita aqui como que um ditado: Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Então, também falando sobre o conhecimento, que se você ignora uma coisa sequer, pode fazer toda a diferença. Uma diferença negativa, uma diferença contrária à sua expressão de justiça, de verdade exigida por Deus. Aquela perfeição que nós temos falado, do conhecimento das coisas de Deus, do estar próximo a Deus, de conhecer cada vez melhor a Deus para agradar a Deus, pois essa é a nossa missão. Nós temos que agradar a Deus. E para agradar a Deus, temos que ter fé, temos que ter conhecimento de Deus. Para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, o primeiro passo é conhecer a Deus, pois só dessa forma vamos cumprir a segunda parte da mensagem, que é adorá-lo e em espírito e em verdade. Então, no total conhecimento, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Então, nós não podemos ignorar as coisas, não podemos ser negligentes no estudo, no aprendizado, não podemos negligenciar nenhuma coisa. Neste caso, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, coisas que para nós demoram muito, para Deus não passou ainda nenhum dia. E outras coisas de Deus virão rapidamente, que nós demoraríamos 1000 anos para realizar, Deus realiza em um dia. Então nós temos que ter temor a Deus, reverência a Deus, reconhecer o poder de Deus, que é muito maior do que o nosso. É como os céus estão distantes da terra. Essa é a diferença do poder de Deus. Então, nós precisaríamos de 1000 dias para realizar algo que Deus realiza em um dia. Então, esta é a fórmula, este é o conceito, este é o temor que nós temos que ter a Deus, expectativa das coisas que Deus faz. Deus faz coisas tremendas, Deus faz coisas maravilhosas. Deus está realizando nesses dias, Deus está fazendo coisas tremendas e maravilhosas
que você está se surpreendendo, e quando tomar conhecimento de outras coisas a mais que Deus está fazendo, você irá se surpreender muito mais, 1000 vezes mais, neste conceito aqui de Pedro. E o versículo 9 nos diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Pedro agora está ensinando, está afirmando que as promessas de Deus, especificamente aqui a promessa sobre o dia do juízo final, o dia da destruição dos ímpios, a volta de Cristo, essa promessa a respeito dos últimos tempos não tarda. Deus não está retardando, não tardará, ele virá. Sua promessa virá na hora certa, no momento certo, no momento de Deus, no momento exato. É tremendo nós termos um relacionamento com Deus e já termos experiências dos milagres acontecendo, dos livramentos, da ação de Deus, e nós vemos como Deus age, como as coisas acontecem no seu momento, no tempo. Deus sabe o nosso tempo de vida, Deus sabe a nossa estrutura, Deus sabe o funcionamento da humanidade, das nações. Tudo que acontece na Terra está no comando de Deus, está no controle de Deus. Então, ele não retarda, ele vai fazer na hora certa, no tempo exato do somatório de todas as vidas, com todas as situações, com tudo que está acontecendo. Deus sabe, Deus controla, Deus comanda, Deus sabe calcular exatamente o tempo, a hora certa. Estes 1000 anos como um dia, ou um dia para o Senhor é como 1000 anos. Isso mostra como Deus tem o controle do tempo, que ultrapassa qualquer senso que nós poderíamos ter de controlar a situação de todas as pessoas ao mesmo tempo, a necessidade de todos juntos, o mundo junto e Deus sabendo exatamente que tempo é este, que tempo a humanidade está vivendo, o que está acontecendo na Terra em todos os lugares. Então Deus tem este poder, Deus pode, Deus controla as mínimas coisas, as grandes, as maiores coisas e as menores coisas, as menores interações sociais entre cidades, países, nações, comunidades. O que for, Deus controla, Deus age no tempo certo, no tempo exato. Nosso Deus é tremendo, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Então aqui está falando sobre este controle de Deus sobre a vida de todos num somatório ao mesmo tempo exato para estabelecer o tempo adequado. Que está a perfeição de Deus ao lidar com a humanidade, ao lidar com a nossa vida individual. Ele cuida de nós, cuida no momento certo, realiza na hora que precisa realizar. Ele te cura, ele te dá livramento, ele te abençoa, ele abre portas, ele controla a sua vida, agindo em seu favor no momento certo. E ele age com longanimidade. E eu quero aqui destacar o termo usado aqui na tradução para nós, que diz que Pedro escreveu, mas é longânimo para conosco. Isso aqui é importantíssimo nós destacarmos, que ele está se colocando também nesse somatório, neste grupo. Deus está vendo a vida de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, de todos e dos demais, da humanidade inteira, da igreja, do seu servo, da sua serva e do seu vizinho. Em relação ao servo de Deus, a serva de Deus, também
o que está ali ao seu lado, o que está vivendo em outra nação. Deus está agindo com longanimidade, incluindo Pedro. Ele se inclui neste grupo. Porque ele não está afirmando aqui que ele está salvo pela graça, pela fé, e que ele já alcançou, ele julga que já alcançou alguma coisa. Não, enquanto ele está vivo, ele está numa caminhada. Nós falamos aqui sobre aquela primeira salvação quando o povo sai do Egito. Salvação. Atravessa o Mar Vermelho. Aquilo é graça. Aquilo é salvação. O sangue do Cordeiro na porta, na janela. O mar se abrindo. Passando em seco no meio do mar. O exército de Faraó perece. Então, pereceu, não foi salvo. O povo de Israel foi salvo. Mas aquilo ali, essa salvação, é aquela graça em relação ao passado. Eles foram salvos ali pela graça, pelo sangue, pelo mar, pelo milagre de Deus, do céu. Agora eles têm uma missão, eles vão caminhar, eles estão vivendo. Eles não podem ser desobedientes, eles não podem ser rebeldes, porque quando foram, milhares pereceram. O apóstolo diz: eu temo que vocês sejam como aquele povo que depois de receber a graça e sair do Egito, simbolizando salvação, foram desobedientes. Não andaram de acordo com a vontade de Deus, foram rebeldes contra Deus, contra a liderança que Deus estabeleceu, contra o Espírito Santo, contra os mandamentos. Então, muita coisa era ali requerido do povo para caminhar pelo deserto até tomar posse da terra prometida. Então, nós temos que nos colocar dessa forma. Por isso, Pedro diz: é longânimo para conosco. Ele se inclui. Ele está vivo na terra. Ele continua na batalha espiritual da luz contra as trevas. Ele precisa estar na luz. Ele precisa obedecer. Ele precisa cumprir o ministério dele. Ele precisa fazer o que Jesus mandou ele fazer. Ele precisa continuar andando na luz. Então, Deus é longânimo. O Senhor é longânimo para conosco. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Você não pode dizer que tem graça e por isso não precisa mais de misericórdia. A misericórdia só precisa se renovar a cada dia em nossa vida de compromisso com Deus, com a obra de Deus, com o ministério que Deus te deu. Você precisa ser fiel a cada dia, a cada instante da sua vida. Você precisa ter este propósito de ser fiel a Deus. Toda manhã você precisa fazer esta oração do compromisso, da fidelidade, da renovação da aliança, do voto, do compromisso, do amor. Enquanto você viver nesta terra, você precisa participar dessa luta contra o mal, contra as trevas e servir a Deus a cada dia, a cada manhã. Precisa se renovar esta misericórdia de Deus na sua vida. Então, continuando a leitura do versículo 9, diz que: mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Então, é óbvio que na caminhada, muitos podem se perder, alguns podem se perder. No Egito, na saída do Egito no deserto, alguns se perderam. Posteriormente, em outras ocasiões, outros se perderam. Outros não renovaram a aliança. Outros abandonaram a aliança. Outros foram rebeldes. Outros blasfemaram. Outros ignoraram a palavra de Deus, o mandamento de Deus. Então, Deus é longânimo para conosco que estamos vivos, todos nós. Você não pode alegar que pertence a uma denominação que te dá isenção de responsabilidade. Você pertence a uma denominação que declarou, é até bom usar este termo, ela declarou sobre a sua vida que você está isento de culpa, de responsabilidade daqui para frente.
Ela não pode fazer isto. É uma mensagem enganosa. Você já recebeu a graça, está no caminho, você está de pé. Cuide para não cair. Por isso você precisa manter o pé firme no chão e a cabeça, o pensamento no alto, ligado às coisas do alto, em oração, em jejum, em consagração, em obediência a Deus. Pedro se coloca entre os que precisam da longanimidade de Deus, da paciência de Deus, da misericórdia de Deus, do tempo de Deus. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o que está sendo dito aqui é que você precisa se arrepender do seu mal, da iniquidade. A salvação que Pedro está pregando, que está na palavra de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é a salvação do mal, das trevas. Nós estamos numa terra em que essa terra recebe a luz de Deus, nós recebemos a luz de Deus, nós temos que dar uma resposta amando a luz, buscando a Deus, a Jesus, a luz de Deus revelada ao mundo e andando na luz e praticando obras da luz, obras que agradam a Deus, agradando a Deus, servindo a Deus, obedecendo a Deus, obras de obediência, obras de louvor, obras de piedade, obras de misericórdia, a obra de Deus, obra de amor, obra como obediência ao mandamento de Deus, aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, andar na luz, andar no caminho estreito, entrar pela porta estreita. Temos que andar neste caminho, é uma caminhada. Enquanto vivermos aqui nesta terra, nós temos que dizer sim para a luz, buscarmos a perfeição da luz, andarmos com Cristo, conhecer a Cristo, prosseguir em conhecer, não desprezando ponto algum, não ignorando nada na palavra de Deus, mas buscando servir cada vez melhor, melhorando a cada dia, cada manhã, fazendo uma oração de consagração a Deus para vivermos um dia melhor, que hoje sejamos melhor do que fomos ontem. É a nossa oração. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então a nossa pregação, ela pode ser esta, ela deve ser esta, é de Pedro, é da palavra de Deus. Arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus, a pregação de João Batista, a pregação de Cristo, a pregação dos apóstolos. Arrependei-vos, praticai o bem, arrepender-se, mudai de vida. O resultado da pregação do evangelho em uma cidade é a transformação daquela cidade, é a transformação de vidas, é o novo nascimento, é o arrependimento. João Batista pregava ali no deserto, vinham a eles os soldados, e João Batista dizia: não adianta vir e pronunciar aqui um voto e levantar uma mão e dizer que já se converteu, já aceitou a palavra, se não der frutos de arrependimento. O importante é o arrependimento. O que Jesus veio fazer, o que João Batista veio fazer como precursor de Cristo, é anunciar aos homens a luz para que eles escolham a luz, amem a luz, larguem as trevas, larguem a maldade, larguem a mentira, larguem o engano, larguem todo tipo de falsidade, larguem as obras de Satanás e venham para a luz, para Deus, amem a Deus, busquem a Deus, consagrem-se a Deus. Esta é a pregação evangélica. Arrependei-vos, vamos mudar este país, vamos mudar esta cidade, vamos mudar este estado. Nós já devíamos estar muito à frente nesta questão
da mudança social, da mudança espiritual, da mudança em relação ao conhecimento da verdade, das coisas certas, de fazer o bem, de socorrer os necessitados. Nós já deveríamos ter muito mais, um número muito maior de ações, já de obras sendo realizadas. O mundo já teria se voltado para Deus, se visse brilhar a luz do seu povo, agindo com conhecimento dessa palavra, se arrependendo do mal, da desonestidade, do engano, de procurar levar vantagem, prejudicando as pessoas, sendo desonesto nos negócios, sendo interesseiro na política, buscando apenas o seu interesse pessoal, familiar, local, do seu grupo restrito, ao invés de buscar o bem do povo, a necessidade da população. Então nós perdemos o tempo porque não nos arrependemos realmente. Nós vamos voltar ali ao estudo nos evangelhos, vamos ver a pregação de João Batista, vamos ver o esforço de João Batista de cumprir o seu ministério. Ele deveria ser precursor de Cristo. Ele entendeu que o seu ministério, como precursor, preparar o caminho, aplanar o caminho, significaria ter o coração do povo ali de Jerusalém, de Israel, na região do Jordão, ver o povo de Israel transformado, arrependido, praticando bem, amando o próximo, não usurpando, não extorquindo, mas ajudando o pobre, o necessitado, fazendo o bem. João entendeu que a sua mensagem era pregar, e o seu estilo, nós vamos ver as palavras, vamos analisar, vamos examinar as escrituras, o que foi ali relatado sobre o ministério de João Batista. Nós vamos ver este mesmo aqui que Pedro está dando essa ênfase. Arrepender-se, converter-se, indicando mudança de atitude, mudança de obra, saindo do mal, da perseguição, da mentira, da maldade, da opressão, de deixar pessoas passando necessidade sem serem assistidas. Seria a conversão dessa situação, arrepender-se desse mal que se pratica contra o próximo, diretamente, deixando-o desassistido. Arrepender-se dessa situação e converter-se, aplanar, preparar o caminho para o Messias que estava para chegar. Esta foi a missão que João Batista entendeu. Então teria que haver mudança de coração, já preparando, de acordo com a palavra dos profetas, de que o povo de Israel receberia um novo coração e um novo espírito. Então João Batista se sentia com o ministério para pregar até o novo coração. Ele já sabia que ele não tinha recebido o dom, o ministério, a obra do Messias, que seria o novo Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Mas até o momento do novo coração, de um novo propósito, de obedecer a Deus, de amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, isso ele tinha certeza. Esse era o seu ministério. O seu batismo com água chegava até esse ponto. Ele mesmo dizia que era limitado. Eu sou menor, eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. O meu ministério vai até o coração, vai até o arrependimento, até o propósito. Receber o propósito de obedecer a Deus em todas as coisas, de amar o próximo, de orar, visitar, ajudar, alimentar, vestir, cuidar do necessitado. Quem dera o povo de Deus ouvisse essa mensagem e se enganjasse neste ministério, pegando
até João Batista, um novo coração para a obra, para se mover para Deus, para obedecer à palavra de Deus. Essa é a verdade da mensagem profética a respeito de receber um novo coração. É que se move um coração de carne, que se move em favor do necessitado, da humanidade, orando, visitando, alimentando, vestindo, cuidando do necessitado, tendo um coração bem vivo, batendo, com vontade de obedecer a Deus, de amar a Deus, amar o próximo. E na sequência vem o ministério de Cristo, batizando com o Espírito Santo. Nós vemos ali se cumprindo a partir que Jesus chegou ao céu, ele ressuscitou, subiu ao Pai, foi coroado, foi recebido no céu, e ali a primeira obra, o primeiro trabalho de Jesus no céu foi, após sua ressurreição e ascensão, foi derramar o Espírito Santo, cumprir a promessa. Então veja que Deus não retarda as suas promessas, ele cumpre na hora exata. Então vivemos este período em que, com um novo coração e com um novo espírito, nós temos que realizar a obra de Deus, provando o nosso fruto, a nossa fé pela nossa obra, pelo nosso arrependimento, senão que todos venham arrepender-se. Acabou. A mensagem é esta: arrependei-vos. Arrependei-vos do mal que praticais e passais a praticar o bem, a verdade, a luz de Deus. Nós vemos isso claramente em João 3,19. É João mesmo que diz: João Batista não era a luz, ele dava testemunho da luz. A luz é Jesus Cristo, o Messias, que vem trazer a verdadeira revelação do Pai e o batismo com o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que o Pai é revelado a nós, que Jesus Cristo é revelado a nós na sua integralidade, na sua perfeição. É com o batismo com o Espírito Santo. Mas nós temos que receber a Cristo pela fé, entrar pela graça, e na caminhada para obedecermos a Deus, para seguirmos neste caminho, é que nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo para seguir em frente, sempre sendo mais do que vencedores em Cristo, no batismo com o Espírito Santo, no que Cristo tem para nós. Então, em João 3,19 está escrito assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, em primeiro lugar, eu falei já nesse estudo, para nós destacarmos a palavra decreto. Muitas denominações fazem decretos para você do que salva, do que não salva, de que você está salvo, de que você não precisa fazer mais muitas coisas, não precisa fazer promessas, não precisa de sacrifício, não precisa até às vezes de esforço. Às vezes uns exageram até um pouco mais, e você fica sentado no banco, fica quieto e sente, pelos decretos que você recebe ali, ouve da sua denominação, que Deus não quer mais nada de você, pois Cristo realizou tudo. Mas aqui há um decreto para o juízo. E este decreto tem poder. Esse é o decreto de Deus. Não é o decreto de homens. Essa é a palavra de Deus. Então, este é um decreto que você precisa se atentar. Que Pedro se atentou quando ele diz: mas é longânimo para conosco. Ele se colocou ali no meio desse decreto de longanimidade, que ele precisa da longanimidade de Deus. Ele ainda precisa. Nada está completo em relação à nossa vida. Nós continuamos vivendo. O mundo continua girando, as coisas continuam acontecendo. Você precisa amar. Ainda vão passar pessoas por você que você precisará socorrer. Como fez o samaritano, você precisará amar. Você precisa viver. Ainda há uma dinâmica. Você continua vivo, agindo, Deus acompanhando a sua vida, você continua sendo julgado.
E Deus não quer que você seja condenado e venha se perder. Ele quer que você seja salvo e que venha a praticar o bem. Porque a condenação aqui é o decreto de Deus, na sua palavra, João 3,19. Que a luz veio ao mundo. Então, Cristo veio ao mundo. A luz de Deus. É tipificando aquela luz que Deus disse, haja luz. E a luz veio a existir, Deus viu que a luz era boa. Deus fez separação entre a luz e as trevas lá em Gênesis. Então a luz veio ao mundo, a este mundo, aqui em cima do abismo das trevas. E então os homens precisam receber a luz, precisam amar a luz, precisam dizer que querem a luz. Escolha a vida, escolha a luz, escolha Deus, escolha andar com Deus, escolha obedecer a Deus. Essa escolha é um passo para mudar toda a sua vida. Enquanto você aqui viver, esta escolha que está aqui na palavra de Deus, amar a luz mais do que as trevas, é uma escolha para todos os dias, para se renovar a cada manhã, para que você possa realmente comprovar o seu arrependimento. Eu vivia nas trevas porque era o que tinha no mundo. Como Isaías, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Sim, meus lábios também são impuros até aquele momento. Agora eu sou tocado, eu sou purificado. Num momento vem a salvação, vem o resgate, vem a transformação. Agora existe uma vida. Eis-me aqui, disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora tem um ministério. Agora eu tenho que amar. Agora eu tenho que testemunhar de Cristo. Agora eu tenho que viver essa nova vida em Cristo. Então, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É um decreto, você não pode se encaixar negativamente nesse decreto. Você não pode ter obras más, porque as suas obras eram más. Se as suas obras continuarem a partir de Cristo sendo más, você será condenado. Porque você vai provar que essa sua declaração de amor é uma declaração falsa. É só com a língua, só com os lábios. E Deus não vai aceitar, porque as suas obras são más, vão testificar contra a sua declaração da boca. É preciso que você ame a luz, ande na luz, seja da luz, viva na luz, na obediência, no conhecimento, sendo um verdadeiro adorador de Deus, em espírito e em verdade, porque você anda na luz, conhece, a luz revela, a luz ensina, a luz mostra exatamente as coisas como elas são, como elas devem ser. Então você se conduz corretamente na luz. Você precisa andar corretamente. Se você está na luz, você tem comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, te purifica de todo pecado, se andarmos na luz. Então, às vezes, há um decreto do sangue antes da luz, é um decreto humano, doutrina de homens. Mas o decreto de Deus é este. Como há este decreto, em tudo que você for encontrado fazendo contrário a este decreto, você está condenado, porque é como se inicia este versículo. E a condenação é esta. Então existe juízo final, estaremos diante do trono de Deus, seremos julgados. Pedro sabia disso, que ele também estava naquele momento vivendo aquela situação e que ele precisava andar na luz, pregar, ensinar e viver, e praticar, viver o que ele falava. E as obras más são avareza, concupiscências, soberba da vida, orgulho e outras tantas
obras más, impiedade, mentira, calúnia, blasfêmia, tantas coisas que são obras más e que, se você viver praticando, você está caído nesta condenação, neste decreto, incluído na letra deste decreto. Você precisa se arrepender deste mal para alcançar a longanimidade de Deus, a bênção de Deus na sua vida. Então arrependa-se agora de todo mal. Tem este propósito na sua vida, esse propósito abençoado, que vai te abençoar, este propósito. Deus vai te abençoar com este propósito de santificação, de viver na presença de Deus, de conhecê-lo cada vez melhor. E como um filho obedece o pai, aprende com o pai e realiza a vontade do pai. Arrependa-te de todo o mal e tenha esse propósito de praticar o bem, de fazer o bem, de amar o teu próximo, de andar na luz como ele, o Senhor, na luz está. Vamos agora orar pelas vidas, vamos orar pelas famílias, por todas as nações da terra. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos pela salvação desta família, desta casa, pela bênção, pela tua presença, pela tua luz brilhando em todas as vidas, que haja amor, que haja paz, que haja paciência, compreensão nesta casa. Venha a tua presença, o teu Espírito Santo reinar, Deus, ensinando-os, Pai, a viver uma vida de alegria e trazendo essa paz que Jesus dá, que o Senhor dá e o mundo não pode dar, que essa família receba agora em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, todas as famílias da terra, todas as nações, os reis, os presidentes, os líderes das nações. Sejam os primeiros agora, Senhor, neste momento, atingidos, Senhor, pelo teu conhecimento, pela tua revelação, pelo entendimento, Deus, da tua glória, de que tu és o Deus soberano, criador do céu, da terra, do homem, da mulher, criador da vida, Senhor. Que eles possam te conhecer e assim venham a te servir, venham a te obedecer e venham a amar também, Senhor, o próximo. Que encerrem-se as lutas, Senhor. Nós clamamos que toda luta, toda guerra caia por terra agora, que venha a ter fim, Senhor, esta guerra, esta luta, para que venha a paz, que venha o amor, que venha a vida, a vitória, Senhor, do bem, da tua glória, da tua presença que enche a terra como as águas cobrem o mar. Nós oramos te agradecendo por este milagre, por essa vitória, em nome de Jesus, o Messias. E que Deus te abençoe, abençoe toda a sua casa, sua família, eternamente.